Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, dos versículos 7 ao 13. E aqui o evangelista coloca o título dessa passagem de Os 12 e começa justamente dizendo que Jesus convocou 12 e os enviou em duplas, dando autoridades a essas duplas, a esses discípulos, dando autoridade para eles enfrentarem toda a oposição maligna e algumas instruções que nós vamos ler agora. Não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Vocês são o equipamento. Nada de depender do dinheiro, sejam simples. Nada de hospedagem de luxo, hospedem-se num lugar simples e contentem-se com isso. Se não forem bem recebidos e se não os ouvirem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e continuar o caminho, ou seja, se isso acontecer, simplesmente vire-se e vá continuar o que você tem a fazer, E aí eles partiram com uma alegre urgência, em alegre tom de urgência, anunciaram uma mudança radical de vida. Por onde passaram, expulsaram demônios e levaram saúde aos doentes, ungindo o corpo e curando a alma. Essa versão aqui é da Bíblia Mensagem. E é muito interessante que Jesus, no versículo 11, coloca que se eles não fossem bem recebidos, para eles não se incomodarem com isso e também não arrumarem, digamos assim, confusão, não obrigarem as pessoas a entenderem aquilo que ele estava dizendo, aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam anunciando, mas que simplesmente se virassem e continuassem a sua obra, continuassem aquilo que tinham de fazer. E muitas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com pessoas assim. Às vezes você não está nem falando do evangelho, você está falando de alguma outra coisa, mas as pessoas não querem dar ouvidos, as pessoas não querem saber. Então, aqui está uma instrução para você. Ore por aquela pessoa, vire-se e siga o seu caminho. Como nós temos dito algumas vezes aqui na Ibrave, a fé é um dom de Deus. Então, muitas vezes nós vamos falar e as pessoas vão entender como se nós estivéssemos falando outras línguas, como se nós estivéssemos falando um outro idioma. Ou seja, elas não vão entender nada, elas vão fazer como se fossem surdas. Mas isso não é motivo de tristeza para nós. Isso tem de ser motivo de fé. Isso tem de ser motivo de nós aumentarmos a nossa fé, de nós orarmos pedindo a Deus que, se for da vontade dele, que aquelas pessoas possam dar ouvidos à nossa mensagem, que aquelas pessoas possam enxergar coisas em nós que muitas vezes nem nós mesmos vemos, Mas o Espírito Santo faz com que aquelas pessoas vejam e isso traga então um impacto para a vida delas. Então, que essa missão dos discípulos aqui, que essa urgência, esse tom de urgência com a qual eles partiram para anunciar uma mudança radical de vida, por onde passavam, fazendo ali coisas boas para as pessoas, curando a alma, curando os doentes, como está escrito aqui no versículo 13, por onde eles passavam, eles expulsavam demônios, levavam saúde aos doentes, ungiam o corpo e curavam a alma. Que nós possamos ser esses agentes, que o Espírito Santo nos ajude a ser dessa maneira, a viver de uma maneira leve, a viver de uma maneira pacífica, a viver de uma maneira alegre, a viver de uma maneira que cause espanto nas pessoas que estão ao nosso redor. O espanto não é por ações exteriores, como, enfim, durante muitos anos foi pregado dentro da igreja, Simplesmente você não tem nenhum tipo de vício, simplesmente você não fala de determinada forma. Tudo bem, isso pode impactar dependendo da pessoa, dependendo do ambiente, mas tenha certeza que, independente de onde você estiver e com quem você estiver, uma vida alegre, uma vida leve, uma vida ajudadora, alguém que se coloca à disposição para caminhar junto, para ajudar os outros, alguém que é um facilitador onde está, é um apaziguador de situações onde está. Essas pessoas são pessoas que impactam onde estão. Então, que nós busquemos ser pessoas dessa forma, e que nós possamos viver dessa maneira por conta de uma alegre urgência em fazer a missão, em anunciar uma mudança radical de vida, em mostrar para as pessoas o que é o brilho de Jesus
em nós, o que é a vida de quem encontra com Jesus, quem cruza o caminho de Jesus. Ou melhor, daquele em que Jesus cruzou o caminho, né? Então, onde nós não formos bem recebidos, onde as pessoas não quiserem ouvir, onde nós formos personas não gratas, que nós possamos continuar o nosso caminho e orar por aquelas pessoas. É isso que Jesus indicou aqui aos discípulos e é isso também que vale para a nossa vida nos dias de hoje. Deus abençoe você. Até amanhã.